É, porque já está mostrando você. Não, mas o YouTube vai ficar assim mesmo. A gente já pode começar. Pode começar. É? Sim. Tá bom. Então, boa noite a todos. Queria primeiramente agradecer a oportunidade de estar aqui mediando essa roda de conversa que a gente vai ter essa noite. Gostaria de desejar a todos uma boa noite, todos os participantes. O chat, antes de tudo, eu gostaria de dizer que o chat vai ficar aberto. Pode acompanhar, pode mandar minha pergunta, mandar comentário, fique à vontade. Meu nome é Hudson Garcia, eu sou advogado, membro da Comissão de Estudos em Direitos de Equidade, de Diversidade e Equidade. E antes de começar a live, eu gostaria de trazer uma reflexão sobre um instituto muito importante nos dias atuais, sobre o lugar de fala, sobre o local de fala. O conceito representa a busca pela igualdade. A pessoa que sofre preconceito fala por si, como protagonista da própria luta e movimento. É um mecanismo que surgiu como contraponto ao silenciamento da voz de minorias sociais por grupos privilegiados em espaços de debate público. Ele é utilizado por grupos que historicamente têm menos espaço para falar. Assim, negros têm um lugar de fala, ou seja, a legitimidade para falar sobre o racismo, mulheres sobre o feminismo, transexuais sobre a transfobia e assim por diante. Como disse Rosane Borges para uma reportagem chamada O Lugar de Fala e como ele é aplicado no debate público, saber o lugar de onde falamos é fundamental para pensarmos as hierarquias, as questões de desigualdade, de pobreza, do racismo, do sexismo. Dessa forma, dar espaço a quem é de direito é dever de todos. Partindo dessa ideia, a Associação Brasileira de Advogados, através da Comissão de Estudos em Direitos Sociais, Diversidade e Inclusão, e a Comissão Nacional de Direitos Humanos, tem o prazer de trazer ao debate o filme Maria Luísa, filme do diretor Marcelo Dias, que aborda a vida de Maria Luísa, primeira mulher transexual reconhecida das Forças Armadas Brasileiras. Hoje temos como participante dessa live a Maria Luísa, a personagem central do filme, primeira mulher trans das Forças Armadas Brasileiras, amante da aviação, do automobilismo, católica e alguém que nunca desistiu de lutar. Também temos Marcelo Dias, o diretor do filme Maria Luísa, cineasta brasiliense, diretor da Dia Azul de Cinema, que suas obras estiveram em mais de 60 festivais nacionais e internacionais, com inúmeros prêmios, inclusive, com o filme Maria Luísa, além de diversos canais de TVs e plataformas de streaming, e busca realizar filmes como meio de transformação. Ainda também temos a participação da Daniela Azevedo Marques, advogada, vice-presidente da Comissão de Direitos Sociais, Diversidade e Inclusão, e consultora em diversidade e inclusão da Diversificar Consultora e Compliance. Bom, a nossa live vai funcionar como um bate-papo. A gente vai fazer algumas perguntas, ora para o Marcelo, ora para a Maria, vai ter uma interação. Como eu já disse, o chat, para quem está participando, está aberto. Pode deixar sua pergunta, o seu comentário, e aí a gente vai aqui trazendo a explicação, trazendo ao diálogo um tema de extrema relevância social, que é a inclusão, que é dar voz a quem é de direito, de trazer da escuridão as vozes que muito ficam aprisionadas e que hoje elas têm a possibilidade de se mostrar como são. E, para começar o nosso bate-papo, eu queria fazer uma pergunta para o Marcelo. Marcelo, como é que foi, como surgiu a ideia do filme? Eu já vi em algumas outras lives de vocês que tudo nasceu ali das reportagens que o Correio Brasiliense fez quando veio toda à tona a história da Maria Luísa, mas de onde nasceu a inquietação para poder fazer o filme? Bom, primeiro, boa noite, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Esse convite para a gente nesse momento simboliza muita coisa. A gente que milita na cultura, nos projetos de identidade, de transformação, que busca um cinema de mudança, né? Então, estar aqui com vocês, especificamente com a Associação Brasileira de Advogados, para a gente tem assim um sabor,
um simbolismo muito, muito especial. Então, primeiro, agradecer ao convite de estar com vocês aqui. O filme, na verdade, ele tem uma conexão com a ideia de fazer esse cinema que conta histórias de pessoas que, por algum motivo, não têm o protagonismo na sociedade, ou por algum motivo não têm a visibilidade adequada ou interessante, digamos assim, e muito em conexão com histórias de pessoas, que é muito a minha praia, né? Histórias reais de pessoas que, de certa forma, estão ali fora de um padrão que a sociedade ainda está acostumada a ver. Então, a Maria Luísa, para mim, foi realmente o primeiro contato através do Correio Brasiliense. A gente se falou depois, conseguiu o contato dela, e ela me recebeu assim, de uma maneira muito especial na casa dela. Dali começamos, então, uma conversa que mais adiante eu trago mais detalhes. Mas tem uma coisa muito interessante que é essa conexão. Ela é uma mulher militar, e aí eu vou usar um mais, né? Mas é uma pessoa trans. Ela é uma pessoa católica, mas é uma pessoa trans, né? Então me interessava muito, me interessa muito esse lugar, né? A gente está acostumado a ver ainda na mídia um perfil de pessoas e personalidades trans que não são muito ligadas, digamos assim, às características da própria Maria Luísa. Uma mulher militar, uma mulher que é apaixonada por aviação, por mecânica, católica, cristã, fervorosa. Maria vem de Nossa Senhora, seu nome. Então, todas essas conexões me pareceram muito fortes para criar uma empatia, inclusive com as pessoas mais fechadas à diversidade, né? A gente está falando hoje aqui da população trans, mas a gente poderia falar de outras identidades, sejam de gênero ou não, né? Então, eu acho que coisas que a gente vem experimentando, né, nas exibições do filme, inclusive antes da pandemia, as presenciais, enfim, e as online, um número muito importante de pessoas que não têm nenhuma relação com o universo LGBTQIA+, particularmente o universo trans, virem na Maria Luísa uma pessoa com a qual elas se identificam. Entenderem que, puxa, podia ser a minha irmã, minha tia, minha amiga, talvez minha esposa, por que não, uma pessoa próxima. Então, tudo isso, essa identificação, que eu acredito muito na história dela, para mim, me motivou muito pensando nessa minha lógica de história de transformação, eu achei que era uma personagem que tinha esse potencial, né? Talvez maior se comparar com um perfil ainda que a mídia já está acostumada, e segundo o nititismo, né? Não é um perfil que a gente está acostumado a ver na mídia, uma pessoa com mais de 50 anos, uma pessoa trans com mais de 35, né? Que está aí sobrevivente, ativa, e só não continuou nas Forças Armadas porque não quiseram que ela continuasse. Ou seja, nós, sociedade, perdemos, né? Então, acho que é esse papel assim, do cinema que me motiva demais, assim, que é, digamos assim, o cerne da ideia de fazer o filme Maria Luísa. Antes de continuar as perguntas, eu queria fazer meu comentário sobre o filme, porque eu não fiz antes na apresentação. O filme é lindo. Eu acho que ele tem uma sensibilidade enorme. Na primeira cena ali da espiga de milho, já foi uma cena em que já me emocionou muito. Eu achei a fotografia do filme tá linda, sabe? A edição tá maravilhosa. Eu acho que é um filme que ele busca mesmo trazer a sensibilidade para a pessoa que assiste. Eu acho que todo mundo tem mesmo que assistir. No final da live a gente vai passar tudo direitinho onde o filme tá, como a gente faz para poder assistir. Para quem ainda não assistiu, fica a dica já, gente. Vai assistir o filme. Ele é necessário para a nossa sociedade. E é lindo o filme. Eu queria parabenizar vocês também pelo filme. Marcelo, quais foram as principais dificuldades que você encontrou para poder fazer esse filme? Principalmente de não ter tido o retorno dos órgãos oficiais sobre o caso da Maria Luísa. No final, a gente vê que você entrou em contato desde o ministro da Defesa, ministro de Justiça, até mesmo o presidente da República, mas ninguém entrou em contato, ninguém quis falar, até mesmo alguns amigos de trabalho.
Como é que foi esse contato, essa dificuldade? Por um lado, foi minha maior motivação, né? Digamos assim, porque esse silêncio é uma resposta, né? É uma forma de se colocar, né? O não responder é uma forma, né, de responder, digamos. Puxa, isso me dá uma força muito grande. Falei, olha, eu preciso falar mais sobre isso, porque por que não se pode falar, né? O que é tão complicado que faz com que uma militar com 22 anos de serviços com excelência, a Casa da Maria Luísa é uma parede de diplomas, né? Medalhas, enfim, é uma coisa. Qualquer pessoa que entra lá imediatamente já vê ali uma pessoa com potencial, não só com potencial, com uma concreta experiência assim, de talento, de dedicação. Então, para mim, as coisas não batiam, sabe? Assim, puxa, peraí, eu estou olhando para essa parede aqui, estou olhando para ela, estou conversando com ela, eu sei o que ela tem, a paixão que ela tem pelo trabalho dela, e, ao mesmo tempo, esse outro lado que você comentou, talvez não queira se manifestar, né? Então, é basicamente a questão do preconceito, né? Eu acho que a gente vive ainda, e agora talvez grande parte desse preconceito saia mais do armário, né? Se sente empoderado, né? E eu acho que esse silêncio é muito relevante, assim, né? Acho que filmes como esse, experiências como da Maria Luísa, são transgressoras em vários níveis, né? E a palavra transgressão para as Forças Armadas, no geral, ela tem um peso negativo, né? A Maria Luísa pode falar talvez mais desse conceito do transgressor ou da transgressora dentro do ambiente militar. Mas, no meu entendimento, a transgressão dela é exclusivamente em função de não ser uma pessoa cis do ponto de vista tradicional enfim, está atuando ainda mais como um homem, se fosse o caso, assim, né, ela atuava num ambiente que era muito masculino, né? Então, enfim, mesmo que fosse no próprio ambiente de trabalho que ela estava inicialmente, depois passaram a ter mulheres, mas inicialmente não tinha. Então, são vários tabus que ela foi, de certa forma, tentando quebrar, tentando não quebrando, mas com a sua essência, assim, com a sua própria identidade, né? Então, essa dificuldade de ter esse silêncio, talvez de não conseguir gravar algumas coisas nos lugares que a gente gostaria de ter gravado, no próprio esquadrão que ela trabalhava, alguns colegas, principalmente colegas na ativa, que não puderam participar, porque, enfim, tinham medo de perderem suas profissões, suas carreiras, né? E a gente, claro, tem que ser compreensivo com isso também, porque, afinal, a grande parte das pessoas que entram nas Forças Armadas é uma carreira, a pessoa está ali 3 décadas, né? Constrói ali uma carreira, uma experiência de vida, e infelizmente, essa sensação de ameaça, né, que elas sentem ao fato de poderem ou não participarem de um filme como esse, era algo concreto. E, por outro lado, tem uma coisa que para mim foi muito interessante, porque isso deu ainda mais força para a Maria Luísa, né? Para a voz dela, né? E sempre foi a nossa ideia fazer um filme em primeira pessoa, ela trazendo, né? Quando você fala nisso, lugar de fala, né? Não é o meu lugar de fala, mas o meu lugar de fala é essa é a ponte, né? O filme é uma ponte, né? Uma experiência para Maria Luísa e para outras personalidades, personagens que estão poderem ali sim terem o seu lugar, né? Então foi muito por aí, mas enfim, estou falando muito, acho que a Maria Luísa tem muito mais para falar que eu. Exatamente. Eu vou passar a fazer uma pergunta para a Maria Luísa, mas antes eu gostaria também de anunciar a participação do Diego Diego Piaçabuçu, que também está fazendo parte da nossa live. Ele também é advogado, pós-graduado em Direito Processual Civil e especialista em Direito Imobiliário, presidente da Comissão Nacional de Direitos Humanos da Associação Brasileira também de Advogados, coordenador de grupos de trabalho e estudos da Comissão para os Direitos LGBTQIA+, e vice-presidente da Comissão de Apoio à Advocacia Empreendedora da OAB do Rio de Janeiro. Gostaria de dar boa noite para ele também e dar a palavra que ele pediu para a gente um pouquinho. Boa noite, pessoal. Boa noite, Hudson. Boa noite, Daniela, Maria Luísa, Marcelo.
É uma alegria muito grande estar aqui com vocês hoje. Peço desculpas pelo atraso, mas é a primeira vez que eu tenho essa oportunidade de assistir um filme tão impactante e logo em seguida poder compartilhar com a fonte inspiradora do filme esse momento que a gente pôde vivenciar. Tem tanta coisa bacana para comentar, mas eu vou iniciar parabenizando pela direção, pela fotografia, pela sensibilidade como você, Marcelo, conduziu o trabalho, fez com que a Maria Luísa se sentisse muito à vontade e parecia que nós estávamos junto com ela, sabe, andando cada cenário, seja no Rio, em Goiás, em Brasília, a gente andava junto com ela na cena e não tinha como não se sensibilizar, não tinha como não se conectar com a angústia que você passou. Desde a tenra idade até na vida aqui fora, dentro das Forças Armadas, e acho que é realmente necessário, como o Hudson disse, todo mundo tem que assistir, porque esse filme é um start para a gente renovar o nosso espírito de empatia, que está tão perdido hoje em dia. Falar de direitos humanos e empatia é quase uma coisa surreal de outro mundo, mas não é o nosso dia a dia. E falar de Forças Armadas, mulher trans, parece que é uma coisa que não cabe na mesma frase, mas tem que caber sim, porque a gente chega de nós vivermos num mundo, principalmente num país cujo preconceito impera e impede que a gente avance socialmente, que a gente possa exercer a nossa cidadania, mas antes disso parece que o que vem antes não é o ser humano, não é a pessoa. Se é mulher trans, como o Marcelo tinha dito, é católica, mas é trans. Mas é das Forças Armadas, mas é trans. Não, a gente tem que parar com isso. Antes de tudo, antes desses rótulos que a sociedade nos impõe, nós somos uma pessoa. Nós temos o direito de escolher como e quando, como a gente quer viver. E o filme trouxe isso muitíssimo bem, sabe? Foi belo, é belo. Então, inicialmente, as minhas considerações é mesmo de elogio. Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês e devolvo a palavra para o Hudson. Obrigado. Eu queria fazer algumas perguntas para a Maria Luísa. Eu queria saber, primeiro de tudo, Maria Luísa, como foi fazer o filme para você? Como foi sair ali de um lugar de não exposição para exposição, de ser verdadeiramente uma atriz e contar a sua história? Como é que foi isso? Primeiramente, boa noite a todo mundo, senhor Diego, senhor Hudson, a senhora Daniela. Muito prazer por conhecê-los, né? Mesmo que virtualmente. E é um prazer estar aqui falando com vocês nessa live e passar um pouco da minha história. Então, como vocês a gente pode comentar, então. Se você puder repetir um pouquinho de novo. Como é que foi para você gravar o filme e sair de um lugar onde nunca tinha sido atriz na vida para ser uma atriz, para fazer um filme, para falar da sua história, falar da sua vida? Como é que foi isso para você? Certo. Desculpa o lapso aí de memória. Mas, então, para mim, a questão da exposição, desde quando eu assumi a minha transexualidade, sempre foi assim, proibida eu dar entrevistas, ou mostrar para a sociedade o que eu estava passando ali naqueles momentos. Então, teve vários acontecimentos. Um deles, quando eu senti essas pressões, eu procurei o Ministério Público aqui do Distrito Federal e, na pessoa de um promotor de justiça, eu consegui uma certa proteção dessas intimidações. Então, foi ali onde tudo começou e tive a proteção do Ministério Público, em particular desse promotor. E, então, assim, porque um caso como esse era muito difícil esconder da sociedade, ele acaba vazando.
E como eu tinha essa proibição de levar meu caso, de mostrar para a sociedade, então, a partir dali, do Ministério Público, aconteceu que, com a proteção, os repórteres, as pessoas da mídia, ficaram sabendo do meu caso, e saiu a primeira matéria no Correio Brasiliense falando sobre o meu caso. E essa matéria, ela foi muito importante, assim, porque fez com que o Marcelo pudesse ver essa história, se interessar por essa história, e a partir dali a gente se encontrar e formar essa parceria e mostrar um pouco da Maria Luísa através do filme. Então, assim, foi, para mim, o filme foi, em primeiro lugar, foi um prazer muito grande, né? Eu sou uma pessoa bem tímida, bem reservada, foi um desafio para mim, mas um desafio bom, assim, sabe? Porque eu tive a oportunidade assim, de mostrar realmente a Maria Luísa, e tinha uma coisa muito importante que eu sempre acreditei, que é a necessidade de mostrar a minha história, tudo o que eu havia passado, tudo que eu estava passando em relação principalmente a questão do efeito da reforma, que é a aposentadoria, que foi uma imposição de alguns militares do Fábio, infelizmente, né, que agiram com preconceito e discriminação. E, então, assim, para mim, eu acho que não só a necessidade de fazer esse filme não era só minha, era também era uma necessidade também, uma troca, uma necessidade também de colocar isso para a sociedade, da sociedade saber sobre esses fatos que foram muito importantes. Como a primeira pessoa trans da Força Aérea, que infelizmente, depois de 22 anos de trabalho, de bom serviço prestado à Força Aérea, como está demonstrado nos meus documentos, né? Nas minhas medalhas, nos meus diplomas, e, infelizmente, só depois que eu assumi ser uma pessoa trans, infelizmente, eles não me deixaram seguir a minha carreira, dar continuidade à minha carreira. Isso a partir de 22 anos de serviço, de bom serviço prestado à campo. Maria Luísa, a gente percebe no filme que você é bem tímida, que você é muito reservada, mas eu também senti que você tem a vida militar muito forte na sua vida. Então, toda aquela vivência do ambiente militar, toda aquela postura das pessoas que fazem parte das Forças Armadas, ela é muito presente na sua vida. E eu queria fazer uma pergunta sobre o filme e que me tocou muito enquanto eu assisti o filme. No filme tem uma citação muito interessante que trata da primeira vez que você saiu na rua vestida de mulher e que você disse que foi uma emoção muito grande, que foi muito importante as pessoas virem como você se vê. Como é que foi esse dia, Maria Luísa? Um pouco complicado falar sobre isso, mas assim, depois que eu comuniquei a Fábio da minha transição, que era uma pessoa trans, que eu desejava continuar a minha carreira, já existiam mulheres trabalhando na Fábio há muitos anos atrás, e inclusive no meu esquadrão já tinha 2 mulheres também, militares também, que já estavam trabalhando. Então, era uma questão muito simples, essa, né, que a gente esperava, que era somente uma mudança de uniforme, né? E como eu já tive o aval dos médicos, o reconhecimento de que eu era realmente uma pessoa trans, e que foi indicado essa mudança para mim, foi assim, dito oficialmente, vamos dizer assim, foi autorizada essa mudança dentro da FAM,
E então esse processo assim de vestimenta, eles mesmo com a autorização dos médicos, mesmo com a autorização da administração, em alguns setores, né, nem todos, né, setores, mas foi um pouco desafiadora para mim, porque eu não pude, assim, de um momento para o outro, me transformar, assim, sabe? Em primeiro lugar, eles me proibiram o uso da farda feminino e, além disso, me proibiram o uso da farda masculina. Então, foi retirado esse fardamento. E a questão do uso de roupas civis também houve também essa dificuldade que eu tive no início, porque existiam momentos em que certas pessoas ali dentro, que tinham cargos de direção, me proibiram de utilizar, me proibiram de fazer essa mudança de gênero. Ou seja, em qualquer momento, em qualquer circunstância, eu não poderia entrar no quartel com nenhum uniforme nenhum, nem masculino, nem feminino, principalmente, e nem a roupa civil. Então, foi um processo assim, um pouquinho mais demorado. Mas a partir do momento assim, que eu fui repassando isso para os médicos que estavam me avaliando e falando dessas pressões e tudo mais, e a coisa foi se construindo de alguma forma, assim, e dando uma resposta para aquelas pessoas também que estavam querendo me barrar esse processo de transformação. E então, assim, aí foi aos poucos acontecendo essa transição. Eu esperava que fosse uma coisa rápida, uma coisa muito simples, né? Sem alarde, sem nada. Mas, infelizmente, foi dessa forma que foi acontecendo. E quando eu pude ter, assim, sentir segurança através de algumas pessoas que me protegiam lá dentro da fábrica, tinham pessoas também que estavam do meu lado, também pessoas da área médica, também pessoas da área administrativa, também, principalmente meus colegas de trabalho, que sempre me respeitaram muito, principalmente, em especial nesse momento de transição. E também com a proteção do promotor de justiça, do Ministério Público, eu pude ter a segurança de começar esse processo, novamente, de exercer esse processo. E foi uma coisa muito bacana para mim, foi uma coisa muito bonita, porque para mim foi uma libertação. Porque, para mim, uma vez que eu já tinha definido o meu caminho, a partir daquele momento que eu comuniquei a fase da minha transição. Era muito importante para mim que eu fizesse essa transição, em definitivo. Né? Que eu não ficasse sofrendo com uma coisa que as pessoas ficassem me impondo o que eu deveria fazer, o que eu não poderia fazer. Então, foi uma coisa muito feliz que aconteceu quando realmente eu senti essa segurança. Não, agora eu vou realmente poder, pelo menos, colocar uma roupa civil, uma roupa de mulher, e vou adentrar o quartel, vou ter segurança, proteção para fazer isso. Então, foi uma coisa muito bacana. Mas ainda faltava a farda, o fardamento. E, infelizmente, isso aí eu não consegui. É interessante, só uma observação, porque, como estamos aqui com advogadas e advogados, né, e advogados, então é interessante ver que, além da questão da violação da identidade, que ela já se colocava como uma mulher trans, mas também tem identidade militar, né? Naquele momento, ela foi privada de usar a sua identidade militar, que é o uniforme, né? Que é ali, ela não pôde usar também essa parte da identidade, né? Então, tem uma dupla censura, digamos. Sim, sim.
Posso? Só fazer Pode. uma... Pois é, essa questão do uniforme, para mim, foi muito... eu senti muito quando tiraram o meu pagamento, que a partir daquele momento eu senti que as coisas não seriam fáceis para mim ali dentro. Eu sempre digo que eu, como entrei na Força Aérea por querer, por gostar da aviação, por gostar acabei gostando de ser militar, da disciplina, de todos os fatores que contribuem, de todo o conjunto de sistemas, de coisas que existem, que a gente aprende ali dentro da Força Aérea. Então, foi muito importante. E assim, o fato de terem me tirado o pagamento foi um peso muito grande para mim. Assim, a gente percebe, Maria Luísa, que é uma vida de constrições, né? Desde da sua infância, desde tudo que aconteceu, é uma vida de restrições e é uma vida de se guardar. E chega um determinado momento em que você realmente aflora e que você realmente mostra para a sociedade quem é você e como a sociedade deve te encarar e deve te respeitar. E isso é muito importante. Antes de continuar as perguntas, eu vou passar a palavra para a Dani e depois para o Diego. Obrigada, Hudson. Obrigada, Marcelo, mais uma vez. Obrigada, Maria Luísa e a ABA por permitir a gente ter esse espaço aqui para trazer um diálogo tão importante. Eu fico até emocionada e aproveito o tempo aqui para agradecer a Vitória, que apresentou o filme para a gente, para mim e para a Fernanda, que defendeu esse filme, defendeu a humanidade do filme, a necessidade dele ser visto. E isso é importante porque, a partir da nossa comissão, a partir da ABA, a gente conseguiu fazer com que mais pessoas de nichos diferentes possam assistir, possam conhecer uma história que se torna um precedente, né? É um precedente humano que com certeza começa a trazer novas decisões dentro do judiciário. Então, assim, nós somos advogados, a gente tem, como o Hudson bem colocou, cada um dentro dos seus espaços, das interseções que nos trazem aqui, né, lugar de fala. Eu, como mulher negra, advogada, venho aqui falar como essa decisão também é importante para o nosso olhar feminino, né? Para nós que somos mulheres, para eu, Maria Luísa, e para todas essas pessoas que buscam a equidade de gênero e que buscam o seu lugar de humanidade dentro da sociedade. Então, Maria Luísa, ela é um precedente. Ela é um precedente para as novas Marias Luísas que estão por aí, para as pessoas que precisam ter essa coragem que muitas vezes nos impede de mostrar quem somos, né? E ser o que nós viemos para ser é uma das coisas mais importantes da nossa vida. Então, como a gente está aqui numa live que ela não é jurídica, né? Um diálogo aberto, nós somos advogados, eu queria trazer falar rapidamente de uma decisão que foi a da 5ª Turma Especializada, né? Do Tribunal Regional Federal da 2ª Região aqui do Rio, que decidiu, né, que as Forças Armadas elas devem reconhecer, né, o nome social dos militares transgêneros e proibiu o afastamento compulsório, né, por transexualismo, né? Essa ordem ela foi dada numa ação civil pública movida pela DPU e, de acordo com o órgão, os militares foram colocados de licença médica por incapacidade temporária, sobre a alegação de transexualismo. Então, a decisão do juiz Ricardo Pellegrino, ele fala que é possível afirmar que, uma vez que o transgênero retifique o seu registro civil para que passe a refletir o seu gênero, tal decisão deve ser respeitada e observada pela administração pública, seja ela civil ou militar. Então, a partir da Maria Luísa, né, que é a primeira
militar trans, a gente vê um precedente e a gente está aqui fazendo parte disso, né? A gente está fazendo parte desse diálogo. Isso é muito interessante para nós que somos advogados, porque você ter a primeira pessoa que rompeu essa barreira, a primeira pessoa que vai dar voz para outras pessoas. E a gente não quis o juridiquês, a gente não quer ficar falando das leis e da jurisprudência, mas é impossível não falar da Maria Luísa do ponto de vista legal, do ponto de vista de avanço, de como o judiciário e o legislativo vão se impactar e como os nossos amigos advogados precisam abrir o olhar para essas causas e precisam entender que essa caminhada é nossa, porque quando a gente entra numa faculdade de Direito, quando a gente diz que nós estamos ali pelo social, independente do nicho que cada um vai trazer na vida, a gente está aqui para que o reconhecimento da dignidade da pessoa humana, para que as nossas humanidades sejam respeitadas, independente de classe, de raça. Então, isso é muito importante. Eu fico muito feliz, muito emocionada de estar aqui com os meus companheiros de comissão e, principalmente, por estar aqui ao lado do Marcelo e da Maria Luísa, que trazem esse documentário que a gente vai utilizar também, a partir de agora, dentro das corporações, né, que é uma coisa que eu queria falar também aqui. A gente faz treinamento de diversidade e inclusão e a gente sabe que temos vários filmes que a gente passa para lideranças, que são trazidos para o desenvolvimento organizacional, e eu acredito que, a partir do momento que as pessoas que trabalham com essa afinidade LGBTQIA+, nem sei se eu falei a ordem certas vezes, eu me perco aqui, mas essas pessoas, né, que, como eu, às vezes precisam ter um pouco mais, sair do superficial e adentrar, né, no que realmente é humano, esse filme se torna uma referência para as organizações, uma referência para o judiciário, para o legislativo. Então, eu quis agora só fazer essa ponte aqui para um agradecimento, para dizer que Maria Luísa é um precedente e nós estamos tendo a possibilidade de conversar com uma protagonista, né, de uma causa tão importante que se torna um precedente para a gente também como profissional. Tá bom? Obrigada, Hudson. Obrigado. Diego, tem a palavra. É o que a Daniela falou, Maria Luísa é um precedente vivo e que precisa ser colocado como vitrine para essa geração e para as outras. É uma voz que foi ativada, com certeza muitas pessoas, seja nas Forças Armadas ou em qualquer outro lugar da sociedade, não teve a oportunidade por vários motivos, principalmente pelo fato de vivermos num país preconceituoso, de não ter coragem de falar, não, alguma coisa está errada. Naturalmente está errado em mim, eu não consigo viver dessa forma. E é preciso mudar. E você mudou. Você fez com que houvesse um chacoalho muito grande nas estruturas, na hierarquia, no jeito de pensar e viver das Forças Armadas, que até então não tinha. Era aquela situação rígida, continua sendo uma situação rígida, uma situação patriarcal, só de homem. Não, hoje não. Hoje a gente precisa mudar esse conceito, porque o que tem que ser levado em consideração é o trabalho, é a dignidade, força de vontade, é o que você fez com que batalhou para isso. No filme a gente percebe o amor que você tem, principalmente nos desenhos, quando você retrata ali os aviões, quando você entra no avião e fala que aquilo ali está errado. Se estivesse lá no seu local de trabalho, você teria feito de uma forma melhor, teria consertado, e dá para ver a paixão. Infelizmente, por conta desse preconceito, desse machismo, eles não enxergaram o profissional que você é. Eles, infelizmente, ceifaram um sonho, uma continuidade que você certamente teria pelo preconceito. Então, eles acabaram com o que seria renovador, transformador, a partir do momento que eles pudessem manter você dentro das fileiras da FAB, mas, infelizmente, considerando que a sua escolha é uma doença, e não é uma doença. Não é tipificado como doença. Isso não é um vírus, isso não é uma... Não é isso. Não é isso. E a partir do momento que as pessoas não aceitam
não é nem a questão de aceitar, é a questão de respeitar, já acaba com o seu sonho, acaba com o sonho de milhares de outras pessoas que têm esse sonho de fazer parte, de ser vocacionado, de fazer parte das Forças Armadas, mas que, infelizmente, pelo preconceito, é impedido de estar lá. E a cada momento a cada luta que você conseguia, a cada vitória, principalmente ali dentro, quando você pegou também a sua carteira e se viu, acho que eu fiquei mais emocionado ainda, porque você se reconheceu. E o processo de reconhecimento é algo que só a gente sabe. Quando a gente olha, principalmente a gente olha no espelho e se aceita, se reconhece, é algo lindíssimo. E você fez isso, a produção fez com que eu passasse isso de uma forma muito, muito linda, muito limpa. Então, à medida que a gente for comentando, eu vou relembrando os pontos que eu tenho a falar e devolvo a palavra para o Hudson. Tá certo, obrigado, Diego. Eu queria fazer uma pergunta para vocês dois, para Maria e para o Marcelo. E aí vocês, quem tiver mais a vontade para responder, pode responder. Nós estamos vivendo uma sociedade muito polarizada, seja ela, acho que hoje, não só na política, mas também nas relações interpessoais, família. Hoje é tudo muito polarizado e é tudo muito exacerbado. Eu queria saber se em algum momento vocês tiveram medo de fazer esse filme, de contar essa história, de trazer esse tema para a discussão nessa sociedade que a gente vive hoje. Bem, a gente tem algum receio, sempre tem algum receio, mas existe uma disposição a gente vai... a gente também tem uma coisa dentro da gente que é assim, a vontade de modificar, de fazer uma coisa que seja boa, que seja bacana para assim, a sociedade. Então, acho que esse filme, além do desafio que foi para mim, mas ele tem essa vertente de fazer, de construir uma coisa que vai mudar paradigmas, que vai trazer benefício para outras pessoas também. Não só para mim, mas eu sempre disse assim, né? Eu fui a primeira trans, sou a primeira trans das Forças Armadas do país, mas eu não seria a única, né? Depois de mim viriam outras pessoas também. E então, assim, eu acho que o filme ele mostra não só essa questão de gênero, de uma pessoa trans, mas de que qualquer pessoa, independentemente de qualquer outra denominação, questão religiosa ou racial, questão, né, da cor da pele, sei lá, todas as pessoas elas têm o direito de serem respeitadas e de estar em qualquer espaço onde elas desejam trabalhar, em qualquer espaço. Ou a gente sabe que as pessoas trans, elas, não só por minha história nas Forças Armadas, mas, em geral, elas são muito prejudicadas em questões de busca de trabalho. Hoje em dia acontece isso, principalmente na minha época, quando isso tudo começou, era muito mais assim, dificultoso assim, para questão do preconceito, questão da interpretação das pessoas em relação a essas pessoas. Mas eu acho que por causa do preconceito mesmo. Né? E é uma coisa interessante você falar, estava até vendo o chat aqui do pessoal do YouTube, porque até pouco tempo atrás, né, a transexualidade era vista como uma doença mental, né? Então, Maria Luísa, o caso da Maria Luísa vem à tona em 1998. No ano 2000,
ela é reformada, né? Então, isso é muito anterior um período que a gente vive hoje. Houve uma série de avanços, né? Mas naquela época, como, claro, muito antes ainda, ainda se estava engatinhando em algum nível, podemos dizer, né? Então, acho que tudo isso tem esse lado importante para dizer, mas desculpa te interromper. Então, não é exatamente a questão da doença, né? Mas existia um CID, né? Que falava sobre a pessoa transexual. E esse CID, mesmo que ele não refira as pessoas trans como incapacitadas, como pessoas como uma doença mental, mas elas só estigma ali daquele CID de estar inscrito ali como que é uma pessoa que esse estigma, isso já é suficiente para que assim, interfira. Eu acho que o mais importante assim não é a questão de ter um CID ou não ter um CID, mas é a gente falar abertamente da questão do preconceito, né? Eu acho que no meu caso ali, dentro da força, né, eles não aceitavam uma pessoa trans. E, então, isso que é o importante, é saber. Né? Exatamente. E quando vocês comentam do medo, só para um pequeno comentário aí, né? Falar da receio, talvez tenha aí uma conexão maior com esse sentimento, mas eu tenho, de certa forma ainda, claro, não só pela polarização, mas a polarização, ela existe em diferentes ambientes também, né? Eu tenho consciência que o meu lugar é de um homem cis, né? Um homem cis hétero, visto como branco, por mais que eu não me sinta branco, enfim, por minha ascendência paraguaio-piauiense, com pé na cultura guarani, enfim, indígena, me dá uma certa tranquilidade para não me sentir como um homem branco, mas tem esse contexto todo, né? Então, eu sempre tive um receio, puxa, como é que vai ser para mim? Porque, olha só, eu não sou uma pessoa trans falando sobre esse filme. Então, eu tentei me o máximo de informação e me relacionar muito com a Maria Luísa, muitas vezes entender muita camada desse sofrimento, mais do que esse sofrimento, assim, dessa motivação presente, né, permanente na vida dela, que era de querer ter continuado nativa, né, e entender muito quais eram os gatilhos positivos que traziam ela para um outro lugar que não esse sofrimento exclusivamente, né. Então isso foi muito forte, assim. E também, por outro lado, como eu falei no início, ela é uma pessoa trans que ainda foge de um estereótipo, né, que ainda existe, né. Então, uma mulher mais tradicional do ponto de vista bom, eu lembro até hoje, a primeira vez que eu fui, aliás, todas as vezes que eu fui na Casa da Maria era uma maravilha, porque ela sempre me dava um suquinho ali, uma Coca-Cola, um biscoitinho, e eu adorava, parecia que eu estava numa casa de uma grande tia querida, assim, e a gente foi desenvolvendo essa amizade, né, porque isso, para mim, como homem cis, está sendo uma experiência incrível, assim, minha família, meu filho, esses dias, meu filho fez aniversário, Maria Luísa deu um presente para ele e fez um cartãozinho lindo, assim, da tia Maria Luísa. Poxa, para mim isso não tem preço, sabe? Assim, esse tipo de convívio, assim, a gente realmente está tendo uma oportunidade. E as Forças Armadas, infelizmente, não entenderam isso, né? A grandeza de uma profissional como ela, guerreira em vários níveis, e que nós, sociedade, perdemos. Isso é muito claro. Nós que pagamos os impostos, né, que geramos a oportunidade dessas pessoas estarem trabalhando em prol da sociedade brasileira, infelizmente, perdemos com a ausência de pessoas como Maria Luísa, como Bruna Benevides, Bianca, como Alanis Baruchi, enfim, diversas outras que são pessoas trans, mulheres trans, não só mulheres, mas nesse caso estamos falando das mulheres trans militares, que também tiveram seus direitos cerceados, né? Uhum. Aliás, Marcelo, como é que... só uma coisinha que eu não posso deixar de falar.
Vitória Moreno. Vitória Moreno, querida Vitória, que é nossa ponte aqui com vocês, imagino que esteja online ou participando de alguma forma, e que é uma figura muito importante também nesse processo de fazer o filme. A gente faz filme, mas a gente busca pessoas aliadas, né? E é muito importante falar, porque Vitória é uma pessoa de uma generosidade incrível, assim, e são várias vitórias, né? Que a gente vem, de certa forma, colhendo aí, aproveitando o nome dela, né? E, Marcelo, como é que tem sido a aceitação do público do filme? Eu gostaria também que você falasse um pouco sobre os prêmios que o filme já ganhou, não só nacional, como também internacional. Olha, a aceitação tem sido incrível. Assim, tem vários lados dessa história, né? Assim, a gente está aqui conversando com vocês hoje, mas sabemos que o nosso filme não chegou a grande parte das pessoas que a gente ainda quer chegar, né? Então, por isso que é tão importante essa conversa e falar que o filme está disponível nas plataformas. Acessem ao site do filme, marialuisafilme.com.br. Ali, todo mundo vai ter acesso a todas as plataformas. O filme começa a partir de R$ 6,90. Tem plataforma, inclusive, gratuita. Tem vários caminhos de acessar o filme. E é uma maneira de... Ele teve no Canal Brasil, em breve deve ser exibido de novo. A gente sempre está fazendo eventos como esse. Na semana que vem, vamos ter um evento muito especial com o TJ, o Tribunal de Justiça da Bahia, mais um convite do ambiente jurídico aí, que certamente nos é muito caro e muito importante. Então, e esse filme tem essa vontade de trazer uma certa transformação. Eu tenho uma certa utopia, eu sou um cara idealista. Eu não sei se isso é bom ainda, tenho minhas dúvidas, assim, mas eu ainda sigo nesse caminho e tive a chance de encontrar a Maria Luísa, outra idealista, comigo, assim, ficamos aqui, criamos uma parceria, a gente brinca muito, oh, mas vamos fazer uma Maria Luísa 2, mas você com a farda, com outra história, né? Porque é uma brincadeira, mas é isso, a gente, de fato, tem um sonho, né? Eu acompanhando a Maria Luísa, são mais de 10 anos de convívio, e a gente, enfim, fica amigo, troca muita experiência, viaja junto com o filme, antes do filme, durante as filmagens, depois, né? Então, a gente vai tendo essa experiência. E o público tem sido incrível. Toda vez que a gente, seja presencial ou não, é uma coisa impressionante. Falando das presenciais, que eu acho que acaba sendo mais marcante, né? A gente sente falta do abraço, né? Eu lembro muito claramente da primeira exibição do filme no Festival É Tudo Verdade, em São Paulo, o festival mais importante de documentário da América Latina, né? O filme foi selecionado, Maria Luísa foi comigo, nós fizemos a apresentação, terminou a sessão, existia uma fila impressionante de pessoas, assim, as pessoas queriam dar um abraço na Maria Luísa, uma coisa assim, tirar foto, um monte de gente fazendo selfie com ela e tudo. Chegou uma hora que depois de outras sessões a gente fez até uns postais do filme. Vou até mostrar um aqui, ó, um postalzinho assim, que no verso ela podia autografar ou fazer deixar alguma dedicatória para a pessoa ali. E isso foi muito legal, né? Assim, aqui no Festival de Brasília, o filme foi um estrondo, assim. A Maria Luísa andava na rua, as pessoas saíram muito na mídia, né? Está ainda muito na mídia, saiu praticamente em todos os veículos, tanto impressos quanto a TV, enfim, a imprensa alternativa, que na verdade para mim é a alternativa atualmente. Então, todo esse universo trouxe muita visibilidade para ela e tem sido incrível, assim, esse abraço que ela vem recebendo assim das pessoas. Louco para que, sei lá, a gente exiba o filme mais vezes presencialmente, quem sabe com a aba e quem sabe com esse universo a gente tenha mais essa oportunidade. A gente está fazendo isso, né? Tentando trazer essa história, fazer as pessoas assistirem, e é um filme para todo mundo, porque isso eu acho que é legal dizer assim, né? Meu papel aqui é ponte mesmo, né? Então, eu acho assim, a gente viu muitas histórias de pessoas muito mais fechadas, assim, assistindo ao filme e saindo de lá, assim, puxa, agora eu entendi por que é, sabe, assim, se conectando com a história da Maria Luísa e de outras Marias Luísas, né? Então, isso é muito importante. E o caso da Maria Luísa, que tem ainda, não terminou, né? Nós estamos falando aqui, certamente vai ser um assunto em breve, eu imagino, a Maria Luísa vai poder trazer isso muito melhor,
Mas o nosso sonho, meu como realizador, assim, é que, de fato, esse caso seja concluído, caso jurídico, né? O ministro Herman Benjamin, inclusive, citou o filme na sua defesa, favorável a Maria Luísa. Ela teve 5 votos unânimes, né, em prol da sua causa, né, entendendo que, sim, ela foi vítima de um preconceito. Olha aí, o filme mostra isso, o filme é uma prova, né, de que, sim, ela foi vítima de um preconceito. E, e por aí, assim, a gente entende que, bom, o caso não está concluído, né, ela ainda não teve acesso à aposentadoria como ela deveria ter tido. Meu sonho é fazer uma gravação de uma grande cerimônia, assim, aí já é o mundo idealista falando aqui, mas eu ainda tento, né? 30 anos, a Maria Luísa tem direito à medalha de 30 anos, todo militar tem, né? 20, 10, 20, 30, não é isso? 30 anos, Maria Luísa tinha que ter uma medalha de 30 anos, imagina uma cerimônia maravilhosa, num outro momento, num outro país, né, numa outra realidade, as Forças Armadas recebendo Maria Luísa, Bruno Benevides, Bianca Figueira, Alanis Baruch e outras pessoas trans, mas principalmente ela, precursora, ali com a sua farda, com a sua medalha, na verdade, sendo compreendida como uma pessoa que merece um destaque, né? E a gente acredita que isso ainda, quem sabe, pode acontecer, se não uma cerimônia, mas ao menos os direitos básicos que ela tem que ter acesso, né? A aposentadoria na maior patente que o ministro Herman, inclusive, o STJ já concedeu, receber esse valor retroativo que ela tem direito, já está colocado. Então, tudo isso, a gente falava muito durante o filme, puxa, vamos gravar Maria Luísa com farda ou não? Porque, para mim, eu não vou gravar Maria Luísa com farda masculina, não faz o menor sentido, assim, não, Uhum. e a gente sempre falava comigo sobre isso, assim, caramba, vamos ou não vamos? Pô, será que eu estou infringindo alguma coisa? E a Maria Luísa, pô, talvez eu esteja. Então a gente ficou sempre, era sempre um assunto, né? Uma coisa muito delicada, vamos fazer ou não vamos, enfim. A Maria Luísa nunca quis peitar, sabe? Assim, isso eu acho uma coisa muito bonita, assim, é uma forma muito particular, assim, de se manifestar, assim, com muito respeito. Ela, não sei se ela ainda tem, mas ela tinha um cordãozinho com um símbolo da FAB, né? E ela trazia aquilo com muito orgulho, ela traz, enfim, está sempre esses símbolos, essas referências estão na vida dela, na casa, na sala, no carro, até a cor do carro que ela escolheu tem uma conexão particular dela, tem uma conexão com a cor da aeronáutica, né? Quer dizer, então é uma pessoa, uma paixão incrível, né? Que eu realmente assim fico na expectativa de que isso num futuro não tão longínquo possa ser revisto, né? No filme a gente percebe o respeito da Maria Luísa com as instituições militares, a gente vê que ela realmente ela é grata a toda a vivência enquanto ela é militar. O que falta é só o respeito a ela enquanto pessoa, enquanto as escolhas que ela fez, e que é da natureza dela. Tem um trecho do filme que eu achei muito importante, eu queria trazer aqui para a discussão, que a professora Jaqueline de Jesus, ela afirma que as instituições elas estão aquém da sociedade, que estão bem atrás do que a sociedade já impõe. Ou seja, para a nossa sociedade, já existem coisas que já são aceitas, que já são impostas, e que as instituições ainda não reconhecem. Para vocês, ainda estamos encontrando resistência? Vocês concordam com essa afirmação da professora Jaqueline? Há dificuldades ainda que a gente está enfrentando, que outras pessoas trans estão passando. Algumas conseguiram permanecer nos seus trabalhos na ativa, mas é muito pouco. Na verdade, são duas pessoas que estão conseguindo permanecer nas forças. Mas elas têm uma patente de oficial superior então aí me parece que também tem esse outro lado que pesa um pouquinho a favor delas. Mas aquelas pessoas que têm que não são oficiais, que são praças,
elas estão encontrando as mesmas dificuldades que eu passei. Mas em um outro momento também, né? Porque a minha dificuldade ela foi muito mais expressiva, até uma questão de época também, né? Era muito mais difícil, né? Apesar de eu ter uma esperança de que, claro que eu tomei essa decisão, eu sabia que tinham mulheres trabalhando no FAB já há vários anos, tinha a nossa Constituição Federal, tinha uma resolução do Conselho Federal de Medicina autorizando a cirurgia trans. Então, eu comuniquei à FAB que ia fazer essa transição por completo, porque isso era uma necessidade minha, pessoal, né? Mas que eu iria continuar as minhas atividades. E quando aconteceu o fato de que eles, da minha reforma, né, quando saiu o parecer me reformando, me aposentando, o que aconteceu? Eu não aceitei essa imposição da reforma e aí eu tive que buscar o apoio do judiciário para que revertesse esse processo, né, de forma que anulasse o judiciário, entendesse a minha situação e que pudesse me trazer de volta a minha situação de ativa e dar continuidade à minha carreira. As minhas promoções trabalhando na Força Aérea, trabalhando, seguindo o meu trabalho lá dentro e ascendendo a minha carreira, normalmente até que chegasse o compulsório, né? E eu fosse aposentada, assim, mais por uma questão de idade, né? Então, esse sempre foi meu sonho. E a questão, o peso de vestir uma farda feminina, de ser reconhecida como mulher, de ser aceita como mulher, por isso era um fator ali, muito importante, preponderante para a minha pessoa, para a minha individualidade, minha identidade. E então, assim, eu busquei o judiciário, entramos constitui advogado, entramos com uma ação judicial para que o primeiro juiz já percebesse que através dos fatos, documentos que eu apresentasse ao diagnóstico, comprovasse só a questão do parecer. O parecer de reforma já era totalmente uma prova concreta de tudo que eu estava passando e que eu fui desligada simplesmente por uma questão discriminatória. O parecer médico, que foi, inclusive esse parecer médico ele não foi entregue para mim. Eu tive que conseguir, através de colegas que trabalhavam lá, foi escondido para mim. E então apresentei ao promotor de justiça. Assim. E esse parecer médico diz muito bem, claramente lá, que não é alienação mental, que eu posso exercer atividades civis, mas não posso exercer atividades militares. Então, só isso aí, e que não tenho nenhum problema físico, né? E que não necessito de nenhuma intervenção médica que eu posso. Então, assim, só esse parecer já é uma prova concreta. E a partir daí, teve essa primeira decisão judicial, o juiz entendeu assim que eu precisava passar por uma perícia judicial. E o juiz então, a partir dessa perícia judicial, se ela fosse favorável, de repente poderia voltar ativo. Passei por essa perícia judicial e
aí, toda vez que havia uma decisão judicial, assim, tem uns recursos da outra parte da AGU, né? E então e foi passando assim de decisões de um tribunal de primeira instância, depois foi subindo, chegou ao STJ. No STJ eu tive umas importantes decisões, mas o processo ele caminhou assim por conta do direito a recursos da outra parte. O processo está demorando muito para acabar. Então, mesmo que no TRF já tinha uma decisão judicial reconhecendo que eu fui discriminada, já tinha demonstrado através da perícia judicial, né, que aqueles fatos que eram, acho que alegava ali naquele processo de reforma, naquele parecer médico, foi totalmente derrubado aquilo ali, né? A perícia atestou que eu estou com a minha faculdade mental totalmente preservada, que eu não tenho problemas físicos e que eu fui aposentada simplesmente pelo fato de ser uma pessoa trans, de ter assumido essa transexualidade e que era um ato discriminatório. Então, assim, aí quando no STJ já haviam reconhecido isso, no STJ, no TRF1, já haviam reconhecido isso e já haviam determinado que eu voltasse ativa novamente. Mas aí, essa decisão embarcou na questão da idade. Quando aconteceu isso, eu já tinha completado a idade suficiente para continuar aposentada, mas por tempo de serviço. Então, assim, eu voltei à ativa somente documentalmente, né? Mas eu não pude voltar na verdade, né? De verdade. E que eu tinha o direito às progressões da minha cultura. Então, já foi determinado que eu fosse promovida, que eu tivesse as minhas ascensões até onde eu poderia chegar na minha carreira, por tempo de serviço. Então, foi determinado que a FAB, ela me dê essas progressões. E eu acho que ela através dessas decisões judiciais, ela já publicou as minhas promoções. Hoje eu estou já promovida dentro da FAB. Eu estou composto atualmente de suboficial, né, e que é o posto onde eu poderia chegar se estivesse continuando. Mas a AGU, ela continua impondo suas restrições, suas recursos, né? E o processo ainda continua. Depois o processo foi para o STJ, teve uma decisão, teve várias decisões no STJ, sempre favoráveis a mim, reconhecendo a discriminação e que eu tenho direito realmente à minha proteção. A AGU, ela disse que eu teria que ter um julgamento colegiado. Esse julgamento colegiado foi agora no começo desse ano, passei por esse julgamento, e o julgamento deu por unanimidade o meu direito a permanecer na minha patente de suboficial, e que eu tenho esse direito, mas ainda continua a recursão a outra parte. E isso vai cada vez mais protelando. Segundo meu advogado, ele diz que o processo pode acabar no STJ.
Agora também no STF, STF. desculpa, no STF. E só que também tem outros aspectos também que a gente deve considerar, porque isso, o tempo que está decorrendo esse processo, são quase 20 anos até hoje de processo judicial. A primeira coisa que eu precisava da justiça é que ela me devolvesse o meu trabalho. E por conta de tantos recursos, eu não fui capaz de me devolver. Me devolveu, mas de uma forma simbólica, de uma forma só documental. Mas a questão da progressão da carreira, realmente ela me deu isso. E, como eu já falei, eu já estou promovida. Mas os recursos ainda continuam e esse processo ainda segue no judiciário. E a AGU, ela tenta derrubar essa decisão, essa promoção que eu estou. Infelizmente, hoje em dia, eu estou correndo o risco de ser despromovida. De ser despromovida. Ela alega que eu poderia chegar até um determinado posto ali, que não é o de suboficial, e esse processo vai por não sei quantos anos ainda, quanto tempo. Hoje eu estou com 61 anos, mais de 61 anos. Esse é um fator também que deve ser considerado, eu acho que pelo judiciário. Eu pretendo ver isso acontecer na vida, né? de poder usufruir desse direito, né? de ver que, pelo menos, o direito ele acontece, não só teoricamente, mas ele acontece de fato na realidade. Então, é uma maneira assim, de me dar, pelo menos, um conforto de tudo aquilo que eu já passei, de toda essa luta, né? Angustiante também, até mesmo em busca pela justiça. E então é isso, né, que eu queria falar. A gente também espera que a justiça realmente dê essa prestação jurisdicional do qual você tem direito. Você está pedindo o que lhe compete, mas assim, acho que toda mudança ela vem de baixo para cima, né? A gente sabe que as instituições elas estão ali para, muitas vezes, para salvaguardar direitos retrógrados antigos, e que para mudar isso precisa muita luta, precisa muitas lutas, muitas dificuldades ainda para a gente poder conseguir ter o direito que a sociedade já impõe e ter a nossa vida concretizada, seja na área profissional, na área pessoal, em tudo. Queria passar a palavra para o Daniel um pouquinho. A história da Maria Luísa é uma história de luta, de superação. Então, eu acho que por isso que, quando teve a estreia, acho que em São Paulo, como o Marcelo disse, muitas pessoas foram cumprimentá-la. É justamente por isso que as pessoas se colocaram no lugar dela. Não pelo que ela passou na FAB, mas pela a história de superação que ela vivenciou e vivencia até hoje, né? De você pertencer a uma instituição na qual é nítido o carinho, a admiração e o respeito que a Maria Luísa tem pela FAB, né, de estar ali, cada detalhe a gente percebe principalmente no colar, no desenho, quando ela olha pela janela, quando ela fala sobre a FAB. Então, a gente analisa e vê nitidamente o carinho que se tem pela instituição, a vocação dela de pertencer a essa instituição. Não é hoje a gente percebe que os concursos públicos eles não têm mais essa aptidão, esse olhar de vocação. É mais as pessoas buscam não posso dizer, a estabilidade financeira. E no caso de Maria Luísa não era isso. Era o amor
era o carinho, era aquela coisa de gente, quando eu crescer, eu quero pertencer a tal lugar, e é isso que a gente viu. Mas, em relação a uma coisa que eu percebi, que é o esteio da nossa sociedade, que é a família, a minha pergunta é sobre isso, Maria Luísa. Como que foi, se for uma situação que cause desconforto, tudo bem, não tem problema. Mas como que foi a relação com a sua família e a relação com seus colegas de trabalho, quando você se manifestou perante a família, perante os colegas, a intenção de transformar a sua vida? Como que se deu? Pois é, essa transição eu fiz de uma maneira assim, muito assertiva de minha parte, assim, porque eu busquei naquele momento, porque a transformação ela tem a ver com questões médicas, quanto da mudança de gênero, mudança corporal. Então, assim, esse momento assim, de conversa com os médicos, até os médicos, depois que eles reconheceram que eu realmente era uma pessoa trans, e me deixaram um espaço assim, para que eles pudessem também conversar com a minha família sobre essa questão da mudança, de mostrar para eles o lado assim, médico, o lado de uma, né, que pudesse orientá-los melhor. E então assim, acho que isso facilitou muito. Assim, para minha família, as portas foram deixadas abertas, algumas pessoas da minha família tiveram contato com essas pessoas que estavam me assistindo, e isso facilitou a compreensão daquela mudança. Mas essa questão assim o que não foi muito surpresa para minha família também, porque a minha identidade de gênero, ela já vem de muito tempo, ela já vem desde criança, né? Então, eu já tive a minha família, ela já tinha um contato com isso, eu sabia um pouco, talvez não pudesse compreender em determinados momentos das suas vidas o que eu estava passando, mas ela sabia dessa diferença. Então, e muita coisa aconteceu também na minha vida quando eu fui crescendo. Vários fatos aconteceram que não me deixaram a Maria Luísa se aflorar naqueles momentos. Então, por isso, eu acho que a partir desses fatos que aconteceram, eu fui viver uma vida de acordo com o que a sociedade ela estava me impondo, um pouco também da família, né? Da imposição de não entender a transexualidade, e eu acabei fazendo um papel masculino. Então, foi isso também. Então, assim, mas a Maria Luísa, ela estava presa ali dentro de mim, sempre ficou muito presa. E quando aconteceu vários fatos, como eu já estando nativa, e como eu já tinha mencionado, a questão da decisão da resolução do Conselho Federal de Medicina, as mulheres na FAB, e também a Constituição Federal, e vários outros aspectos, e principalmente a minha questão individual, né, isso me aflorou. Eu falei, eu tenho esse momento agora de vida, de libertar a Maria Luísa. A Maria Luísa, ela não merece uma reclusão dentro de um corpo. Então, a Maria Luísa tem esse direito de pertencer ao mundo. Então, foi a partir daí que eu tomei a minha eleição, mesmo estando nativa, mesmo estando trabalhando,
E era uma coisa que eu tinha uma esperança muito grande de que a FAB compreendesse a minha situação ali. Eu fui muito bem clara, eu me deixei totalmente aberta para conversar com qualquer especialista, com todos os especialistas, com todos os médicos, para entender aquela pessoa que estava falando ali, que existia uma pessoa dentro daquele corpo, que precisava aflorar, que precisava sair daquele corpo e que precisava e que precisava também dar continuidade à minha vida, a minha vida particular, a minha vida de trabalho, né, militar. Então, é isso. Teve uma coisa muito bonita que a gente viveu, eu acho que foi na última sessão presencial do filme, né? Aqui no Festival de Brasília, no fim de 2019. Dali para frente, o filme foi lançado. Bom, teve pandemia, enfim, parou-se tudo, até o filme voltar, e aí entrar realmente esse circuito, foi quase um ano, até mais de um ano, para ele, de fato, vir para o cinema, depois para as plataformas, e no cinema ali não foi possível, né? Mas nessa sessão a gente conseguiu convidar a irmã da Maria Luísa, que é uma querida, assim, que uma pessoa muito próxima dela, enfim. E eu me lembro, assim, no final, quando terminou a sessão, ela estava aos prantos, falou assim: Marcelo, você não sabe o que esse filme significa para nossa família. Muito obrigado, assim. E a gente se abraçou, eu fiquei muito emocionado ali também. Depois a gente foi jantar junto, tudo. Então foi muito forte, assim. Claro que há questões outras, né, que não estão tanto no filme, sempre respeitando a colocação a intimidade da Maria Luísa mesmo, né? Um dos meus sonhos é que a própria filha da Maria Luísa tenha assistido ao filme, tenha, de repente, em algum momento, se permitido se tocar também, né, por essa história. E agora, claro, são questões muito mais complexas e profundas, né, que estão por aí. Enfim, eu acho que eu prefiro guardar essa imagem da irmã e que no próprio filme ela dizia, né, quando, já dando um spoiler para quem não assistiu, né, quando a Maria Luísa saiu pela primeira vez ali no Correio Brasiliense, ela saiu na cidade de Séries, aqui no interior de Goiás, saiu comprando todos os jornais da cidade. Ela praticamente esgotou os jornais ali na cidade para que as pessoas não soubessem dessa história, né? Porque, claro, ficou com medo, com receio, puxa, como assim vou da família e a honra, aquela coisa toda. E depois ela viu que não era bem assim, né? Então, e durante até o processo de gravação, depois, ela uma pessoa que foi sempre nossa ponte, né? Ela tem facilidade com a internet, com tudo. Então, Maria Luísa não era muito nesse mundo, agora está mais nesse mundo. Então, sempre foi assim uma aliada grande assim da produção, né? E é muito bonito de ver isso, assim, sabe? Como são duas irmãs e três, na verdade, mas duas por conta da Fátima, né, que é a que a gente teve mais contato, e vê-las assim celebrando esse momento juntas, né? Foi muito, muito bacana, muito especial, realmente. Isso é muito legal. Acho que é um passo de cada vez, né? A gente vai trilhando nosso caminho um passo atrás do outro. Às vezes não adianta a gente querer dar um passo maior do que a nossa perna, porque a gente não vai conseguir. Então, eu acho que o filme ele é um passo muito importante na sociedade. Eu acho que vocês fazem esse papel muito legal, muito bom, muito importante para a nossa sociedade e que a gente tem que enaltecer e tem que sim que divulgar e tentar chegar ao máximo de pessoas possíveis. Mas também sobre o nosso tema da live, sobre a transexualidade, eu queria trazer uma informação e uma reflexão que é muito importante para todas as pessoas que também estão acompanhando a gente nessa transmissão. A Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a ANTRA, ela divulgou essa semana ainda o mais recente relatório da Transgender Europe, que monitora dados levantados por diversas instituições LGBTQIAP+. Conforme o relatório, novamente e mais um ano seguido, 41% dos casos de assassinatos de pessoas trans ocorreram no Brasil,
com 125 casos de assassinato. De acordo com a ANTRA, abre aspas, nenhum investimento ou qualquer ação foram pensadas pelo Estado para enfrentar a violência com a população trans no país. Fecha aspas. Então, é exatamente isso. É a gente ter a nossa voz silenciada pelo Estado, é o Estado não levar em considerações políticas públicas importantes para minorias, não levar em consideração estatísticas formuladas por entidades de classe e por associações que levam informações ao Estado, e mesmo assim, quando chega no Estado, o Estado fecha os olhos, o Estado não leva em consideração, e o nosso país segue batendo recorde, segue sendo líder mais um ano consecutivo de maior número de pessoas trans assassinadas no Brasil. E eu acho que o filme de vocês, ele é sim um meio de transformação, ele é um meio de busca de transformação, não só para a sociedade, mas também para o governo como um todo, e que é importante essa reflexão. Queria passar a palavra para a Dani também, para ela poder explanar alguma coisa, já caminhando para o fim da nossa live. Obrigada, Hudson. Bom, gente, eu queria primeiro falar como é importante a gente conversar sobre os diálogos e a proposta do filme, né? A gente está falando aí de Forças Armadas, mas é importante que a gente consiga pensar isso de forma mais ampla. Hoje, a gente tem falado muito em letramento, para que as pessoas consigam entender o que é identidade de gênero, o que é transgênero, quais são as questões da orientação sexual, que as pessoas ainda utilizam termos como opção sexual, né? E não é opção sexual. A gente vive numa sociedade cis, heteronormativa, então nós temos uma estrutura que foi concebida para que as pessoas se tornassem vulnerabilizadas, para que as pessoas não fossem ouvidas. E eu sempre digo que essas pessoas elas não são invisíveis, elas são desviáveis, o que é muito mais grave, porque a invisibilidade você não está vendo. Agora, como o Hudson acabou de trazer esses dados, são dados conhecidos. Então, não existe invisibilidade, existe um caminho que se desvia, né? Se desvia das pessoas, é muito mais grave, porque as pessoas estão ali olhando, está todo mundo vendo que o problema é grave, que precisa de políticas públicas, que precisa de maior amparo legal, de normas específicas para que possam tutelar essas pessoas que até agora vêm sendo vulnerabilizadas e impedidas de viver em sua plenitude. Então, eu acho que cada vez mais a gente falar em letramento e trazer o conhecimento de forma... cada um pensa assim, dentro do diálogo, uma proposta diferente, mas a gente precisa pensar culturalmente como o nosso país ainda é atrasado. Então, você conseguir fazer um filme, né? A gente sabendo falta de incentivo cultural que existe, o cinema nacional, como ainda precisa ser mais divulgado, como o Marcelo mesmo colocou, né? Precisar da imprensa alternativa, é precisar das redes sociais, que, graças a Deus, contribuem de uma forma maior e efetiva para que isso seja divulgado. Então, assim, eu coloco a minha palavra aqui com esse comprometimento da gente, de tempos em tempos, fazer Maria Luísa reviver em nossas redes sociais, no nosso trabalho, né? Eu coloco o meu comprometimento aqui como consultora em diversidade, em colocar o filme Maria Luísa, como eu já havia falado, dentro do nosso programa de diversidade, quando a gente for tratar dessa temática de afinidade, mas também quando a gente for tratar de qualquer outra temática, porque eu acho que ele não é um filme LGBTQI, eu vou sempre errar o P e a mais, gente, me acerta quem puder, que eu me confundo o finalzinho, mas todas as siglas do mundo, representando todas as pessoas que merecem respeito. Então, essa questão da gente da despatologização, né? A questão de humanizar, de trazer
essas respostas, seja para o Sistema Único de Saúde, seja para o sistema carcerário, para os estudos de criminologia, porque a gente está falando de Forças Armadas, mas a gente sabe que a situação das pessoas vulnerabilizadas, das pessoas trans, elas requer um olhar muito profundo. Então, eu deixo a minha fala aqui com esse comprometimento, né, da gente conseguir, da forma, né, que a gente pode levar o filme para dentro dos nossos ambientes, né, dentro do ambiente corporativo, dentro do judiciário, e quero já passar aqui a palavra para a gente já ir caminhando para o encerramento, agradecer mais uma vez a Maria Luísa, né, que estou vendo que Maria Luísa cada vez mais está mais falante aí, já está pegando esse nervosismo que a gente tem aqui nas redes sociais, mas a gente vai passando, o Marcelo já está mais safo aí como cineasta. Então, agradecer imensamente a vocês, agradecer a Fernanda, né, porque apoiou a gente trazer essa fala aqui para todo mundo, a nossa comissão, a ABA também, que está sempre estimulando a gente fazer eventos abertos, onde todo mundo tem a voz, né, e trazendo a representatividade, visibilidade. E deixo aqui, até vou pedir para o Diego, passo a palavra para ele, porque a gente tem um congresso agora, em dezembro, né, dia 6 e 7, e nós vamos ter uma mesa específica para tratar desse tema também. Então, são vários temas, é a Comissão de Direitos Sociais, Diversidade e Inclusão, junto com a Comissão de Direitos Humanos. A gente tem uma mesa específica, e aí eu vou pedir para o Diego só encerrar para ele falar mais um pouco quais são os outros temas que a gente vai trazer. Deixo a palavra para vocês para a gente concluir. Agradeço mais uma vez, Marcelo e Maria Luísa. Você vai conseguir tudo que você merece, todo o reconhecimento, você já tem esse reconhecimento, né? Eu acho que sua história foi ouvida, e quando a gente consegue ser ouvido, já é um reconhecimento social muito grande. Então, que vem o dinheiro também, né, Maria Luísa? Porque isso é importante, você gastar com o que você quer, comprar um carrão, pilotar, que você é chegada em umas corridas e gastar como você quiser, porque isso é importante e a sua carreira foi interrompida. Você poderia estar aí muito longe e eles devem isso a você. Tá bom? Então, passo a palavra ao Diego. Obrigada, Hudson, também, pela condução, tá, da live, maravilhoso. E muito obrigada a todo mundo, tá, gente? Eu não tenho palavras para expressar a minha gratidão e a minha alegria de ter participado desse momento com vocês. A importância social que esse filme trouxe é muito grande. A gente precisa de vez, a gente precisa de voz, a gente precisa fazer com que as pessoas cada vez mais entendam e respeitem o próximo, independente de qualquer coisa. E a nossa luta enquanto defensor de direitos humanos é essa, fazer com que as pessoas respeitem o próximo indistintamente, não importa nada, absolutamente nada, nenhum estereótipo que essa sociedade nos impõe e faz com que a gente tenha que engolir goela abaixo. Acho que já deu, já. A gente precisa estar num país, numa sociedade, num mundo em que o respeito deve prevalecer, independente de qualquer coisa. Não existe um mais, não existe um sobretudo, não existe um contudo, não. É respeito, pronto, e acabou. Fulano está fazendo isso, fulano está fazendo aquilo, não me importa. Não são essas pessoas, as pessoas não estão pagando nossas contas. Nós estamos pagando na luta do nosso suor, do nosso dia a dia, e ver um filme, assistir um filme e se teletransportá-lo junto com ele, através da fala da Maria Luísa, em primeira pessoa ali, foi algo que eu pensei que eu nunca fosse assistir. E assisti, me emocionei, vibrei, e infelizmente a gente se depara com a morosidade da justiça, infelizmente com algumas decisões e alguns magistrados que não têm essa percepção, essa sensibilidade humanizada, que é isso que a gente se propõe tanto na comissão, na minha, quanto acredito que também na comissão da Dani, de fazer com que haja uma humanização nas relações, principalmente nas relações jurídicas, nas relações sociais, que antes de ter um cargo, de ter um título, nós somos humanos. Nós temos que olhar o próximo, o outro, com humanidade com respeito. E o filme trouxe isso, trouxe esse sabor, esse olhar de humanidade, de empatia, de sensibilidade. E é isso que a gente está precisando. E nesse momento que nós estamos vivendo atual, principalmente,
ter a cultura, ter o cinema, ter a literatura forte e unida, faz com que a gente tenha um pouquinho de esperança de um mundo melhor, de uma situação que a gente possa viver melhor. E falar de um tema que é tão caro e que hoje que não deveria ser tabu e é tabu, infelizmente ainda, a gente tem que propagar e divulgar ainda mais para que as pessoas assistem e desconstruam esse olhar negativo, obscuro, arcaico, primitivo, de que a gente não tem mais tempo para ter esse tipo de pensamento que impede que a gente avance enquanto sociedade, enquanto defensor de direitos humanos. Agradeço muitíssimo a comissão de diversidade por ter feito o convite. Parabenizar mais uma vez ao Marcelo pela condução, pela direção brilhante do filme. Desejo todo o sucesso do mundo nessa empreitada, em todas as outras em que você dirigir. Maria Luísa, gratidão eterna por você ter compartilhado a sua vida, a sua história com a gente, uma história de luta. E se você ganhou, se você está ganhando, se você vai ganhar, com certeza nós também que torcemos por você ganharemos também. E acredite, a justiça vai ser feita. Mais cedo ou mais tarde, todos se a FAB não está te dando os louros, nós, enquanto sociedade, nós, enquanto advogados, estamos te dando aqui nesse momento. Então, muito obrigado por você ter pertencido e pertencer, porque você não vai deixar de ser militar jamais. Então, que esse espírito, esse patriotismo, esse amor, esse carinho, essa dedicação, esse ano de dedicação que você teve junto à FAB, que outras pessoas, que outras mulheres, que outros homens que forem ingressar nas fileiras das Forças Armadas tenham esse carinho, esse amor, essa admiração também, como você tem. Então, muitíssimo obrigado, Hudson, pela condução e desejo a todos uma boa noite. Obrigado, Diego. Queria agradecer todo mundo que participou da live, todo mundo que está aqui com a gente desde o início, pelos comentários, no chat. Muito obrigado a todo mundo que participou. Gostaria de agradecer ao Marcelo, à Maria Luísa, como já disse, pela obra-prima que vocês fizeram, pelo excelente serviço que vocês têm feito pela sociedade e para a sociedade. Eu queria mais uma vez que o Marcelo deixasse o serviço, que informasse direitinho aonde a gente pode encontrar esse filme, como que a gente faz para poder ter acesso a esse filme, e gostaria de dizer mais uma vez que a gente conta com a justiça, que a justiça ela seja feita, que ela alcance você em tempo mais breve possível, e que você seja completa mais uma vez, mais do que você já é, Maria Luísa. Queria agradecer todo mundo que participou, queria agradecer a Dani, ao Diego, às comissões e à Associação Brasileira de Advogados pelo Espaço. Marcelo, por favor, deixa para a gente o serviço, mais uma vez, de onde encontrar o filme. Bom, primeiro também agradecer a todos vocês pelo convite, em particular a Fernanda, a Daniela, ao Hudson, ao Diego, a ABA, a Uniaba, né? Não sei se é exatamente assim que pronuncia, mas enfim, a Vitória Moreno, que fez a ponte com vocês. E esse é um filme que existe graças a recursos públicos. Não posso deixar de falar isso. Assim, infelizmente, a gente está vivendo um retrocesso na cultura, um retrocesso no cinema brasileiro. Esse é um filme que foi realizado com recursos do FAC, do Fundo de Apoio à Cultura, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal, através do Governo do Distrito Federal, um projeto que já tem um bom tempo, várias etapas que ele foi sendo contemplado até, de fato, chegar aos festivais, ao público que estamos aqui hoje. E, infelizmente, se fosse agora, né, infelizmente, filmes como esse não estão sendo realizados. Né? A gente depende, sim, ainda de uma lógica que ainda é difícil a gente conseguir recursos para contar essas histórias. Né? Então, primeiro, também trazer essa importância da iniciativa, sim, pública, também privada, mas não só a privada, também a pública, de seguir adiante, sim, investindo na cultura brasileira, na nossa realidade, nas nossas histórias, em histórias como a da Maria Luísa. A gente quer se ver, né? A gente quer entender quem somos nós, que Brasil é esse. Eu acredito que esse retrocesso em breve vai subir, vai dissipar, e eu tento acreditar que é possível até para a gente, inclusive, ter condições, de fato, de tentar fazer outros filmes, seguir adiante, inclusive com as ações do próprio filme Maria Luísa. Né?
E também lembrava rapidamente, antes de dar mais detalhes, que o filme vai participar na semana que vem de um evento do Tribunal de Justiça da Bahia, nas redes do filme, @marialuisafilme, e no site marialuisafilme.com.br. Todas essas informações estão disponíveis. O filme está hoje em 8 plataformas no Brasil. Ele estreou ontem numa plataforma educativa nos Estados Unidos, está em outras plataformas, vai, em breve, estar numa plataforma na Europa, tem circulado em vários festivais, a gente teve mais de 20 festivais na Alemanha, na Suíça, na Áustria, na Argentina, no México, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, na Colômbia. Vamos passar em breve na Grécia. Ganhamos um prêmio muito importante no festival na Sérvia, um outro prêmio no festival no México. Então, a gente está seguindo essa carreira, mas obviamente, sempre fala assim, puxa, cultura, vai lá o cara falar da dificuldade, mas sim, realmente é um momento muito complicado, muito difícil, e não tem como não trazer isso aqui hoje. Mas, por outro lado, também celebrar, porque eu acho que, concordo com vocês, é muito bom. Espaços como esse existem, né? E agradecer a sensibilidade de vocês, ao carinho de vocês, para com a Maria Luísa, em primeiro lugar, e para com o filme, para mim, comigo, enfim, com a de Azul, com a ideia da gente fazer esse cinema que busca tocar, transformar, trazer reflexão, e, enfim, não poderia deixar de falar isso, né? Então é isso, repetindo nossas redes, @marialuisafilme, com E no final, e o site marialuisafilme.com.br. Fechou. Maria Luísa, eu gostaria que você deixasse também uma mensagem para a gente. Então, assim, poxa, eu quero agradecer muito vocês, todos, pela participação, pelo convite, de estar aqui conversando um pouco com vocês. E agradecer muito, sobretudo, o carinho e as belas palavras que vocês tiveram, enunciaram, falaram sobre as várias questões, principalmente a mim, elogiando. Eu acho que também o trabalho, eu também elogio também toda a iniciativa de vocês, como advogados, como pessoas de direitos humanos e de ONGs que trabalham também com LGBT. E assim, eu acho que eu agradeço imensamente, muito mesmo. Acho que todos nós estamos fazendo, vocês estão contribuindo também para uma sociedade melhor, uma sociedade mais de direitos e oportunidades iguais. Então, assim, eu só gratidão a vocês. Muito obrigada, uma boa noite para vocês. Obrigado. Maria Luísa, você é merecedora, sim, viu? Você é merecedora de todo esse elogio, de todo esse trabalho envolvendo, tá bom? Muito obrigado a todos os envolvidos, muito obrigado a todos que acompanharam a gente até agora mais uma vez. Uma boa noite e fica até a próxima live. Muito obrigado, boa noite.